Oi, gente! Bem-vindos a mais um programa Chá da Tati. Como vocês estão nesta segunda-feira? Ou no dia, na hora que você estiver assistindo esse programa, eu espero que você esteja bem. Hoje, com um cenário diferente, vamos criar esse cenário aqui do Espaço Serrador. E eu vou conversar com uma moça linda, linda, que me foi apresentada pelo Alexandre, meu primo, que conversou com ela e nos conectou de uma maneira muito, muito amorosa. E hoje o programa vai ser daqueles que vocês gostam, onde eu vou conhecê-la aqui, ao vivo. E a gente vai saber o que ela faz, como ela faz, e entrar dentro dos assuntos aqui do programa Chá da Tati. Então, a Carol Boltoni vai entrar com a gente logo depois da vinheta. Oi, Carol! Bem-vinda ao programa Chá da Tati! Oi, Tati, muito obrigada. Obrigada por esse convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui com você. Então, minha querida Carol, o pessoal aqui que assiste o programa Chá da Tati está acostumado a um programa totalmente sem roteiro. Então, quando a gente conversou, lembra que você me perguntou sobre o assunto? Eu falei assim, Carol, relaxa, eu vou te conhecer pessoalmente, vou te conhecer lá no ao vivo, a gente bater um papo. Só que eu tenho que admitir, gata, que eu dei uma olhada no seu Instagram de cabo a rabo, como a gente diz aqui, e eu fiquei com muitas questões e muitos assuntos na cabeça. Então, eu vou começar com a pergunta que eu faço sempre. Primeira coisa, quem é a Carol Bolsoni? Vamos lá, então. A Carol é aquela mistura toda que você viu naquele Instagram. E eu vou, inclusive, entrar nesse assunto quando eu começar a falar dos traços de caráter, né? A Carol é personal trainer, eu trabalho com o corpo há 9 anos, né? E durante esse meu processo de trabalho com o corpo, me chamou muita atenção que algumas pessoas tinham muitas questões com a mente, que não é só a questão do corpo em si, mas com a mente. E quando a gente descobre que está tudo conectado, tudo está linkado. Então, hoje, eu atuo como personal trainer ainda nesse momento, porém, eu estou com a minha base na psicologia, na psicanálise e análise corporal. E o que seria isso? Meu trabalho é, através do formato do corpo, eu sei como sua mente funciona. Então, eu faço uma análise de perfil e eu entendo quais são as suas dores, quais são os seus recursos e o que você precisa para entrar, o que você precisa para estar dentro do recurso do seu traço, né? Então, hoje o meu trabalho é o seguinte, trabalhar com o corpo, mas com a mente também. Então, você é personal training, é psicóloga, como é que fala? Porque você fez psicoterapia, psicanálise, desculpa. Você fez psicologia e psicanálise. E aí? Exato. Conta. Assim, não sei se você viu lá no meu perfil que está escrito terapeuta corporal. Sim, era isso que eu ia perguntar. Isso, essa foi uma das minhas grandes questões ao colocar no meu Instagram, porque eu nunca me considerei fazendo somente o trabalho de personal trainer, que é o trabalho com montar o treino, passar para a pessoa e atingir o objetivo da pessoa e pronto. O meu trabalho foi sempre além disso. Foi olhando esse corpo, foi olhando esta mente e o que traumas que me traz esse corpo. Vai entender por que um aluno não consegue fazer determinado exercício, por que ele desiste, por que ele começa a academia, por que ele para. Então, esta terapeuta corporal, ela engloba todos os conhecimentos, todas essas Carolzinhas que eu fui construindo ao longo desses anos. Então, esse terapeuta corporal me traz tanto o trabalho de personal trainer e agora me formando no final do ano em psicologia e pós-graduada em psicanálise, né? Então, as minhas formações agora no finalzinho do ano é essa em psicologia. Carol, eu vi nessas minhas andanças pelo seu Instagram, gente, vão até lá, ela coloca frases muito que fazem a gente refletir. Mais para frente eu vou fazer uma pergunta, porque, Carol, eu vou também te dizer uma coisa.
As pessoas que assistem o programa Chá da Tati sabem da minha vida inteira, de cabo a rabo, porque eu falo mesmo aqui, tá? Então, tem uma parte que mexeu comigo de uma maneira tão profunda que eu vou perguntar para você mais para frente. Mas eu vi num podcast que você estava falando que no momento que você fazia terapia com as pessoas, era quase que inevitável, terapia assim, verdade com as pessoas, era inevitável as pessoas falarem com você: ah, hoje eu não tô legal para fazer esse treino, hoje eu não tô legal para fazer esse exercício, né? A pessoa se colocava, às vezes estava um pouco vulnerável, e aí você falou um pouco sobre isso, que daí isso despertou em você uma necessidade de conversar, compreender, para direcionar melhor essas pessoas. Consegue Isso. falar um pouco mais sobre isso? Por favor, eu acho que Sim. para quem malha muito, que não é o meu caso, depois a gente conversa. Eu sei, eu vou falar, eu sei, porque através do formato eu acabo lendo como a mente funciona, né? Naquele podcast, quando eu falei sobre esse despertar, o que acontece? Sempre, desde que eu comecei a trabalhar como personal trainer, cuidando desse treinamento, cuidando da pessoa de forma personalizada, sempre me chamou muita atenção a questão da pessoa, às vezes, não conseguir fazer determinado exercício, ou, por exemplo, a pessoa desistir. Ela começa e ela desiste. Começa e ela desiste. E eu, Carol, sou muito de conversar. E eu percebia que muitos profissionais dentro da minha área, até hoje, foca exatamente naquilo que o cliente quer. O cliente, ele vem com uma ideia de que ele quer perder peso, que ele quer melhorar a mobilidade, que ele quer ganhar massa muscular, e a pessoa muitas vezes acha que somente indo para a academia ela vai conseguir atingir o objetivo dela, ou que ela vai fazer uma dieta e ela vai conseguir também atingir o objetivo dela. E na verdade, essa não é a verdade, né? Então, isso me despertou e buscar esse conhecimento além, né, que foi na psicologia, no comportamento humano, que é entender o formato do corpo das pessoas. Todo mundo conhece Freud, né, que trouxe a psicanálise, a psicologia. Para qualquer pessoa que a gente fala Freud, já linka com a psicologia. Porém, teve um amigo do Freud, chamado Reich, que andando com Freud, ele trouxe essa questão do corpo, que ele falou pro Freud assim, Freud, algumas pessoas têm formatos de corpo parecido e elas pensam de forma parecida. E isso, eles trouxeram atualmente essa ideia do formato do corpo, como que algumas pessoas têm dores e recursos e pensam da mesma forma, né? Então, quando a gente entende que um corpo, ele vem com traumas, e esse trauma, ele não é um evento que acontece com você, mas ele é como o seu sistema opera a partir daquele trauma, tudo muda. Porque a forma que você teve esse trauma na infância, mexe com você, as respostas que você tem na fase adulta, né? Então eu comecei a estudar isso, quais eram esses traços, como que era esse formato de corpo, porque se tem uma coisa que eu não gosto é de patologizar as pessoas, colocar, a pessoa tem isso e ponto, né? Então se a pessoa é diabética, a pessoa tem pressão alta, a pessoa se colocar um rótulo, não gosto disso, né? Eu acho que assim, a gente sempre pode mudar. Então, isso me levou a buscar esses conhecimentos e entender que cada ser é único, porém algumas pessoas com determinados formatos de corpo pensam e têm algumas dores e recursos parecidos. E é aí que eu comecei a aplicar dentro do meu trabalho, que é a parte dos exercícios físicos. Você sabe que a parte que eu vi foi muito... Bom, eu estava olhando e olhando e vendo as frases e tal, e eu sou gorda, né? Eu falo isso aqui, todo mundo sabe, não é uma questão. Tem uma outra moça que vem aqui comigo e fala, a gente fala muito sobre etarismo, e ela briga comigo, porque como é que eu quero envelhecer? Tá tudo muito ligado aqui com o que a gente está conversando.
Mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que é quando você não consegue emagrecer de alguma forma, pode ter a ver com algum abuso que você teve na infância, que é o meu caso. Segundo caso, você falou quando a gente tem uma necessidade de ser notado. Quando eu vi essa colocação, eu falei, gente, isso também tem a ver. Eu não vou emagrecer nunca nesse universo, porque duas coisas já relacionadas à obesidade. E aí eu falei, eu preciso destrinchar com ela isso. Essa necessidade de ser notado e a proteção, a necessidade de se proteger, são uma das coisas que afetam a minha dificuldade em emagrecer. Olhando para aquilo já me deu um start. Aí eu falei, meu Deus, para onde eu vou correr agora, né? Não sei se é só a terapia. E aí, porque você também fala de depressão, né? Então, antes da Sim. gente ir por aí, a gente tem 1 hora para conversar. Vamos falar um pouquinho sobre obesidade, né? Ainda mais, o Brasil tem agora uma quantidade muito grande de pessoas que estão acima do peso, né? Então, a gente pode começar por aí. Eu sei que vai rolar uns gatilhos aqui, mas tá tudo certo. Vamos embora. Olha, se você deixar, eu saio falando e falando muito, tá? Então, quando você quiser, Fica à vontade. você pode ir cortando aí. É o seguinte, né? Falando sobre o emagrecimento, sobre a obesidade, inclusive o meu artigo na minha pós-graduação é sobre a obesidade, o emagrecimento e a compulsão, né? E eu estou fechando mais ainda o meu público, que são mulheres, né? Depois de um livro maravilhoso que eu li, que chama Círculos Sagrados, me levantou muito essa questão das mulheres. Então, quando a gente fala sobre uma questão de emagrecimento, de obesidade, eu trago 3 motivos, 3 coisas que podem ser para a pessoa ter essa dificuldade de emagrecimento, que pode ser por proteção, pode ser por destaque ou pode ser por força. Então, primeiro a gente precisa entender quais são essas 3 coisas, porque qual é a função desse peso para essa pessoa? É por proteção, ela precisa reprimir a sexualidade dela para ela não conseguir emagrecer, então a pessoa vai se sabotando, porque isso lembra de um trauma que essa mulher passou, então ela acaba. A gordura, ela entra como uma forma de proteção. Neste local, ninguém chega, a não ser quando eu permito. Mas aí o buraco é muito mais embaixo. Pode ser por destaque, quando a pessoa ela tem a necessidade de se destacar, porém, apesar das pessoas terem essa necessidade de destaque, algumas vão para a comida. Então acaba sendo deslocado sempre para o alimento, sempre para a comida, e quando não é a comida é a bebida ou o cigarro, é tudo que a pessoa leva à boca. Ou pode ser por força, aquela mulher que ela precisa aguentar, que ela precisa suportar, que ela precisa dar conta da casa, do marido, do filho, ou dentro de um trabalho, por exemplo, ela tem que dar conta, ela precisa ser forte. Então, essa gordura, ela vem como uma função de força, né? Então, enquanto a gente não entende qual é a função desse excesso de peso, não adianta nenhum personal ficar falando para a pessoa assim, você precisa emagrecer, vai fazer mal pro seu coração, vai fazer mal pra sua circulação, você tem que procurar academia. Por quê? Um traço mais oral detesta academia. Um traço que tem mais oralidade são traços que têm preguiça. Isso está tudo bem, isso não é um defeito, não é um problema. Mas a gente tem que encontrar dentro do que nós temos, o que essa pessoa pode fazer para poder colocar esse traço dela no recurso, essa oralidade, e para um lugar onde não seja somente a comida. Né? Então, a pessoa, ela sempre relaciona, eu preciso emagrecer, o que eu preciso? Eu preciso ir para academia. Só que ela vai para academia, ela tem um monte de sabotadores. Primeiro que já começa com pode ter um monte de mulher sarada, um monte de mulher lá arrumada, com roupas coloridas, e isso faz com que a pessoa que está acima do peso dê um passinho para trás. Ah, mas tem uma aula de dança. Ah, mas tem aquelas meninas lá na frente que fica dançando lá, se achando, eu não vou lá na frente não. E a pessoa começa a ficar com vergonha. Então, são tantos sabotadores que essa pessoa encontra
que aí ela começa também a fazer as dietas muito malucas, né? As dietas que, já tentei tudo que é dieta, ou fica sem comer, ou a dieta de, sei lá, só líquido, ou a dieta da lua. Só que a pessoa entra outro sabotador. Ela começa e ela para. Ela começa e ela para. E eu costumo repetir uma frase. Emagrecer, perder peso não é difícil. Difícil é você se manter nisso. Porque você começa, você vai falar, foi 1 quilo. Aí a pessoa fala, nossa, que difícil, é só 1 quilo. Mas, poxa, esse 1 quilo pode ser mais um passo além para ir para frente. Mas aí a pessoa já desiste. Então, primeira coisa, a gente entra aqui. Qual é a função desse peso? É a proteção? É se destacar? Porque muitas vezes a pessoa acima do peso, ela tem essa questão de estar acima do peso, ela está sendo vista, ela está sendo olhada, né? Então, como que a pessoa se refere a outra? Aquela fulana, gordinha, né? Ciclana, desse jeito. Então, ela está sendo vista. E olha que coisa louca, às vezes a pessoa, ela começa a emagrecer, é como se ela fosse sumindo. Então, ela para aí e ela volta a engordar. Só que tudo isso é uma forma tão inconsciente. A pessoa não é de forma consciente que a pessoa faz isso. Então, ocorrem sabotadores, onde a pessoa se sabota e ela começa uma dieta, começa a academia, daí ela para. Ela começa uma dieta, aí ela para. Então, hoje meu público está voltado para mulheres que buscam o emagrecimento, entendendo, a gente precisa entender qual é a raiz qual é a função desse peso para essa mulher, né? E eu faço o caminho com ela, esse caminho de pegar na mão da pessoa e falar, vamos lá, vamos ver qual é o caminho, qual é o melhor caminho para você. Porque pode ser, para Tati, pode ser, cara, eu odeio academia, eu não gosto de academia. Mas também não tenho como, às vezes, pagar um personal para poder ficar lá comigo o tempo todo. E já tentei diversas dietas. Então, vamos seguir juntas. Qual é o melhor caminho para você? Às vezes é fazer uma aula de dança. Às vezes é fazer alguma outra atividade, mas que te coloque em movimento com o seu sagrado feminino, né? Mulher é tudo isso, é um mix de hormônios e sensações, né? Então, é sobre isso, né? Resgatar esse feminino, muitas vezes um feminino reprimido, muitas vezes uma repressão por parte de mãe, muitas vezes uma repressão por medo de pai. Então, tudo isso é um caminho, sabe, Tati? Não é simplesmente como eu ouço, tem que fechar a boca e treinar. Não é isso. Não é sobre isso. Você sabe que você está me trazendo um certo acalanto, não assim, entre os programas que eu venho trazido, entre as pessoas que a gente tem trazido para cá, que a gente tem conversado, o ser humano é tão complexo, a gente precisa de tanto cuidado, a gente precisa de tanto... Tem tantos viés, eu não sei falar viés no plural, gente, me desculpem, mas tem tantas vias que a gente precisa cuidar, e a mulher, é claro que a gente tem outras questões, isso está mexendo muito comigo, porque normalmente, quando nós falamos sobre mulheres, claro que a gente não está desmerecendo os homens aqui, gente, por favor, entendam isso. Mas a gente tem uma necessidade tão grande de carregar o mundo nas costas, não todo mundo, mas assim, quando você vai casar, quando você vai ter filho, quando você vai, né? E aí, quando você tá lá cuidando do filho, cuidando da casa, cuidando das coisas, mas e aí, quando você vai cuidar de você? E aí, a casa? Tem um monte de coisa, e que a gente fala muito sobre o envelhecimento também, né? E aí, de vez em quando, a gente chega numa idade que a gente olha para trás e fala, será que eu sou aquilo que eu queria ter sido? Será que eu sou feliz? Né? Então, principalmente quando a gente está chegando nos 70, 80, que sente um pouco mais de dificuldade para andar, sente a mobilidade se perdendo, a gente fala muito sobre isso aqui no canal. Mas a gente tem falado muito sobre uma questão psíquica, não só física, a gente fala em alguns momentos, a gente fala muito sobre sentimento, e você está me trazendo agora uma luz que não é só... Deixa eu ver se eu consigo elaborar para você. Eu preciso me cuidar espiritualmente, eu preciso me cuidar fisicamente, eu preciso me cuidar
no trabalho para ganhar o meu salário, para ter condições de ter uma boa aposentadoria, enfim. Mas, Carol, você está me falando que é possível fazer isso respeitando não só quem somos aqui, mas também com a característica física que a gente tem. E se somar as duas coisas, talvez a gente consiga chegar no objetivo. Eu consegui entender o que você explicou um pouco? Então, essa integração do nosso ser físico com o nosso ser emocional. É por isso que eu comecei a entender que o meu trabalho ia muito além de passar um treino. Era muito além de contar. Porque quando eu estou atendendo uma mulher, tem dias que a mulher está na TPM, tem dias que a mulher está menstruada, tem dias que. E vamos supor, a mulher ela quer emagrecer e eu tô atendendo ela e ela tá menstruada. Não sou personal que eu fico aqui, vamos, você precisa fazer. Vamos lá, cara, vamos lá, foca no seu objetivo. Não, Tati, eu tenho alunas hoje, esse meu trabalho ele engloba tanto a mente que eu tenho alunas hoje, eu já cheguei a passar uma semana que eu inicio a minha aula e parece uma terapia, uma análise. Aí a mulher fala assim, ai, hoje eu tô tão cansada. Será que... Não, deixa eu só te contar uma coisa. E aí isso desenrola. E vai, às vezes é uma aula e amanhã é outro dia desse jeito e no outro dia é assim. Então, eu vou te falar que tem muitas vezes que eu tenho aulas que eu não tenho exercício, eu tenho conversas. Não, essa conversa não é terapia, mas ela é terapêutica. Então, quando você compreende que tem algumas coisas que você pode fazer, trazer para sua vida, que são terapêuticas, tá tudo bem. Tem uma frase que eu falo que é o seguinte: você é quem você precisa ser e não quem uma sociedade fala que você tem que ser, sabe? Não alguém que tem que falar como que tem que ser seu corpo, como que você tem que... Não é sobre isso. A gente é quem a gente precisa ser, a forma que eu falo, cara, veio Freud com essa ideia do inconsciente, veio Reich falando de formato de corpo, e hoje a gente consegue falar, eu sou quem preciso ser. Né? Quando você entende a análise corporal, que eu falo sobre os traços, você entende que tem traços que vivem muito na comparação, né? Então, os traços mais rígidos traz muita comparação, traços mais orais, oral é aquele que leva tudo à boca, são os traços que mais predominam a obesidade, pessoas que estão acima do peso. Quando junta com oral e um traço mais masoquista, que não é um transtorno, é só o nome do traço, são traços muito dependentes emocionais. Então, você é quem você precisa ser quando você entende que o seu traço é desta forma e que você tem alguns recursos que eles podem ser terapêuticos, tudo muda. Você não precisa se encaixar em um padrão ou porque alguém falou. Todo mundo sabe que a atividade física é bom. Todo mundo sabe que ter uma alimentação saudável é boa. Mas quem falou que... Tem muitas pessoas, Tati, que a gente ouve assim, eu consegui, eu fiz desse jeito, em tanto tempo, perdi tantos quilos e não sei o quê. Ok, que bom pro seu ego, porque tem gente que não consegue. E a gente precisa entender que cada pessoa é uma pessoa. Por isso que eu falo que quando eu pego na mão, é para pegar na mão e caminhar junto. É pra gente entender isso. Entender qual é o trauma, qual é a função desse excesso de peso, entender porque aquele dia aquela mulher não está bem, ou ela está menstruada, ou ela tem que carregar uma família nas costas, ou só ela dá conta, ou a síndrome lá da mulher guerreira, que é aquela que desde a adolescência já começa a trabalhar, dar conta em casa, sabe, eu que faço tudo. Aí quando você vai ver, às vezes teve uma mãe que apanhou, às vezes teve uma mãe que sofreu muito. Então vem aquela menina que vem para dar conta de tudo. E aquela mulher que sofre, que vai falar, nossa, sou guerreira mesmo, eu dou conta. E quando você vai ver o feminino dessa mulher, tem diversas doenças, tem ovário policístico, tem endometriose. Então é todo esse feminino doente. Então nós precisamos o quê? Resgatar. As mulheres precisam se reconectar. Elas estão desconectadas, são poucas as que estão conectadas.
né? Então, o que que a gente precisa para se conectar, se reconectar, né? Com ela, com as outras? Posso te fazer uma provocação? É uma provocação. Pode. Você acha, não acho, tá, gente? Que o fato de. Eu vou falar do feminismo, mas eu não quero o feminismo extremo. Eu quero o feminismo como de fato se coloca no termo de feminismo, na definição de feminismo, quando a gente quer encontrar o nosso direito civil igualitário, né? A gente está falando de direito civil, salário, entre outras coisas. Quando há uma confusão disso, que a gente quer se vestir como os homens, quando a gente quer o corpo, eu quero ir para o Tinder, ficar com várias pessoas, gente, eu não tô. Vocês vão entender a minha pergunta. Acha que essa confusão dentro da nossa luta por direitos iguais, quando ela se perde um pouquinho do que é do direito civil, para o que, eu não gosto que o homem abra a porta do carro para mim, porque parece que eu não tenho competência para abrir a porta do carro. Eu quero aprender a trocar o pneu porque eu não preciso de homem nenhum para fazer isso. Você acha que essa confusão tem nos desconectado do ser mulher? Você acha que tem? Sim. E eu até separei alguns livros dos quais eu me baseio. Eu vou te mostrar um livro aqui, ó, que isso que me despertou sobre as mulheres, que chama Círculos Sagrados para as Mulheres Contemporâneas. Quero Esse ler. livro, tá, foi o que me despertou esse funil nas mulheres, porque ele fala sobre esse feminismo, que não é o feminismo de hoje política, é feminismo feminino, feminilidade. Antigamente, as mulheres, elas eram tão unidas e tão próximas que quando uma menstruava, tinha suas dores, as outras cuidavam dela. Então eu falava assim, Tati, você tá menstruada, então você vai ficar aqui, você vai descansar, é o seu momento. As mulheres cuidavam uma das outras, porque este momento é o momento de encontro com o seu feminino, o seu ventre, seu útero, sua história. A mulher que tinha filhos, ela não precisava ficar preocupada em cuidar dos filhos. As outras mulheres cuidavam, porque esta mulher, enquanto ela estava menstruando, ela estava também descansando, se recuperando para um novo ciclo. E enquanto os homens estavam trabalhando, buscando o sustento, né? Então, não é o feminismo de hoje, onde a mulher ela vai ter raiva desse homem, sabe? Não é esse feminismo, porque trabalhando com essas mulheres, em muitas análises que eu faço, o que que a gente vê exatamente isso. Eu não vou deixar abrir a porta do carro, eu vou dar conta de tudo, eu não sei o que, não sei o que. Tati, muitas vezes esses homens, essas mulheres que pensam dessa forma, é para provar por A mais B que todos os homens são ruins, para não falar outras palavras, igual ao pai. Tá vendo Uau. como o homem não presta? Tá vendo como nenhum homem é bom? Tá vendo? É como se a mulher fosse autoafirmando que nenhum homem presta. Nenhum homem é bom. Porque aquele pai foi horrível. Então essa mulher, ela vem muitas vezes com uma mãe que traz isso, filha, você tem que dar conta, tá? Para você nunca depender de homem nenhum. Trabalha, tem as suas coisas, para você nunca precisar depender. Então, qual foi a história que essa mulher ouviu? O que foi que esta menina viu quando ela era pequena? Eu recebo essas histórias, Tati, de meninas que viram seus pais bater nas suas mães e que hoje me falam assim: eu preciso ganhar muito dinheiro para não depender de homem nenhum, não quero depender de ninguém, porque homem é assim, porque homem não presta, porque casamento. Quando você vai ver a história,
esse casamento, essa noção de família, às vezes foi muito triste. Às vezes teve uma mãe muito humilhada, teve uma mãe muito castigada. Para não xingar determinados homens, então eu vou falar assim, esse pai às vezes foi muito ruim. Então ela vem com essa aprovação de que nenhum homem presta. Você é aquela mulher top. E aí quando você vai ver essa mulher top, é a mesma que tem um monte de problemas uterinos. Um monte de mioma, um monte de endometriose, tantas coisas, Tati, mas tantas coisas. E você para e pensa, né? Por que vai lá no ventre da mulher? Por que no ventre? Então, eu desconfio muito quando eu vejo uma mulher muito... Eu vou dar conta, eu faço mesmo, não sei o quê, porque, é um pra mim, porque eu... Sabe? Não é desse feminismo que eu estou falando, esse resgate. Não, é o feminismo de nós mulheres sermos cada vez mais conectadas, sermos mais prósperas, próximas. Esse feminismo, sabe? Da mulher ter esse lugar. Sai desse feminismo hoje da política ou da mulher querer ter um lugar simplesmente às vezes por estar acima do homem, sabe? Não é esse feminismo, não é esse. E esse feminino, tá? Então vamos buscar. A gente fala, na dança do ventre, a gente chama da Kundalini, né? Dentro da dança do ventre, quando você fala desse Separei tudo aqui, ó. Yoga Kundalini. Eu fiz dança do ventre anos. Hoje eu não danço mais, mas eu não. Por quê? Por conta do peso eu não consigo. Mas a gente fala disso em outro momento. Mas você ainda encontra uns tabus quando você vai conversar com essas pessoas? Então, tipo, a Tatiana vai procurar a Carol e vai falar: Carol, tô aí, quero emagrecer, tem algumas questões e tal. Na hora que você começa a me falar desse resgate de mim mesma, em algum momento você ainda encontra resistência? E eu te pergunto isso porque em vários assuntos eu tenho perguntado, porque eu acho que o ser humano, tá, gente? É uma percepção minha, é a Tati que tá falando. Eu acho que o ser humano está muito resistente a mudanças, né? Ou, reclamo muito da vida, mas eu não quero encontrar o caminho para melhora. Eu gosto da zona de conforto, tá doendo, mas tá bom aqui. Então eu tô dizendo de uma coisa minha. Você sente essa resistência na maneira em que você vai falando com as pessoas, até o momento que elas falam, tá bom, não quero falar sobre isso. Sente isso? Com certeza, Tati. Com certeza. Porque essa resistência é assim, a forma que a gente lida na fase adulta é de acordo com os traumas que a gente teve na infância. Então tá sempre conectada a nossa infância. Enquanto a gente não compreender isso, como diz Jung, a gente vai deixando o inconsciente levar a nossa vida e vai falar que é o destino. Então, enquanto a gente não entende que tudo tá ligado na nossa infância, as coisas vão simplesmente acontecendo. Então, no momento que eu tenho a resistência, né, é uma defesa. É o meu mecanismo de defesa. E todos nós temos. Freud falava que se a gente não tivesse mecanismo de defesa, a gente ia ser pacientes psiquiátricos. Então, nós temos as nossas defesas. E ela vem de diversas formas. Inclusive, o deslocamento para a comida, ela é uma forma de defesa. A negação é um mecanismo de defesa. A projeção é um mecanismo de defesa. Então, a defesa, ela tá ali a todo momento, porque eu tô na zona de conforto, né? Então, imagina, a pessoa ela tem um trauma, traz um trauma. E aí, quando a gente fala, por exemplo, em emagrecer, enquanto a gente não entender qual que é essa função, será que essa pessoa vai emagrecer? Ela até pode, mas será que ela vai manter? Entendeu? Vai muito além. Então, essas defesas, elas fazem parte, tá? Muito. Não só de quem tem
esses traços, que nem eu falei sobre oralidade, que desloca para a comida, mas um traço mais rígido, de perfil rígido, também tem suas defesas. Como eu já atendi, eu lembro uma vez que eu atendi uma moça e ela tinha muitas questões com homens, questões assim, nunca dá certo com ninguém, né? Esse negócio de nunca dar certo com ninguém, volta lá, tem uma questão com o pai, tem uma questão com a criança, como que foi essa criança. E nós tínhamos um pai que não olhava para ela. Essa moça, já bem grande, bem crescida. Então ela fazia de todas as formas, né? Chegar de madrugada, usar roupa curta e tudo mais, para chamar a atenção deste pai. Porque quando eu perguntava, sua mãe? Ah, minha mãe brigou, mas eu falei, e seu pai? Não, meu pai não fala nada. Não fala nada? Meu pai fala para minha mãe e minha mãe me fala. Olha só, vem a defesa aí. Eu vou fazendo provocações para que esse pai me enxergue. Enquanto esse pai não me enxergar, eu continuo provocando. Mas isso não era visto, não era observado. Mas por que eu falei isso? Porque quando a gente fala sobre a pessoa, por exemplo, algumas mulheres rígidas não ter dificuldade nos relacionamentos com os homens, eu lembro que eu pedi para ela mencionar algumas características de um rapaz que ela tinha conhecido, que ela estava com muita raiva. E quando ela começou a me descrever esse rapaz, eu voltei lá na segunda sessão, que eram as características desse pai. Quando você mostra isso, a pessoa faz assim, não, mas não. É uma negação, né? Então, a pessoa ela tá munida de crenças, munida de negações, pronta, porque na hora que ocorre essa educação, onde a pessoa precisa ver, Tati, ela precisa tomar uma atitude. E que atitude que ela vai tomar? Porque assim, enquanto a pessoa está falando do problema, a gente só está falando, né? Mas a pessoa começa a trazer muitas vezes a mesma coisa. Tá, mas você quer falar ou você quer resolver? Porque se a gente for resolver, aí o buraco é mais embaixo, né? Então, muitas vezes, ao mostrar uma situação para essa pessoa, independente de qual seja a questão dela, ela vai ter que bater de frente com as negações. Vai ter que bater de frente com isso. E aí, quando bate de frente, a pessoa precisa resolver. Muitas vezes é o momento que a pessoa não quer mais fazer terapia. É o momento que ela... Eu acho que não vai dar mais, entendeu? Tá, e Carol, você falou dos tipos de corpo, né? Você estava falando dos tratos, né? Eu acho que era isso que você estava dizendo. Você tem que falar oral, que eu, pelo que você está falando, deve ser o que eu me identifico. Você pode me falar quais são? E Sim. tá bom, a Tatiana chegou numa conversa. Eu posso me usar aqui, você pode falar à vontade, tá? Não tenho problema com as pessoas, não. Claro. Eu cheguei hoje e falei, Carol, tô muito acima do peso, tenho questões, não sei o quê. Qual é a primeira coisa que você questionaria? Então, se você puder falar sobre os traços e depois já falando, me usando como exemplo, vai fundo e a gente vai continuando. Eu tô muito intrigada com você sabia, né? Só para te dizer, uma intrigada boa, que eu vou querer falar com você mais vezes, você me aguenta agora. Olha só, esses traços, eles começam na fase da gestação, tá? Então, nós temos 5 traços. Os nomes, eles não são nenhum tipo de transtorno, por favor. Eles são nomes que Reich deu para o nome desses traços. Então, o primeiro, esquizoide. A fase dele é na gestação. Segundo traço, oral. A fase dele é na amamentação. Terceiro traço, psicopata. É a fase lá, mais ou menos, dos 2 a 3 anos. Quarto, masoquista, fase do desfraude. E quinto, um traço rígido. Quando eu olho para a pessoa, eu geralmente identifico 2 ou 3 traços em evidência.
Lembrando que nós temos um pouquinho de cada traço, tá? A gente tem um pouquinho de esquizoide, um pouquinho de oral, etc. Só que este trauma, digamos, cada traço ele traz uma dor, só que ele traz um recurso. Então, por exemplo, o traço esquizoide, que é um traço do momento da gestação, ele fica mais aparente quando essa mãe teve algum problema na gestação. Ela teve ou rejeição pelo filho, ou ela teve, por exemplo, ela lembrou que ela estava com problemas financeiros e lembrou que estava grávida. Então, aquele útero fica um pouco mais frio para esse bebê, como se a irrigação de sangue é menor. Então, o bebê ele não tem forma de se comunicar, porque ele está na barriga ainda. Então, onde que eu identifico? Às vezes são pessoas que têm uma testa mais larga, às vezes têm os olhos um pouco mais abertos, pessoas muito esguias, muito magras, às vezes com o ossinho sim, bem aparente, né? Segundo traço, oralidade. Ou este bebê mamou demais, ou ele mamou de menos. Esse mamar, entenda que pode ser até mesmo a alimentação. Sabe quando o bebê chora e a mãe, ela não sabe, ela acha que é comida, que ele tá com fome, então ela vai lá e coloca alguma coisa na boca daquela criança. Essa mãe tá toda hora preenchendo esta criança com alguma coisa na boca. Então ele se torna um oral do excesso. Ou oral da falta, que é quando esse bebê ou essa criança mamou de menos, né? A mãe que às vezes amamentou pouco tempo, ou que não conseguiu amamentar, ou que às vezes precisou deixar o bebê com alguém para ela poder ir trabalhar, não conseguia estar todo momento com essa criança. O terceiro traço, que é o traço psicopata, ele tá naquela fase onde a mãe fica falando com a criança, fica negociando com a criança, para a criança assim, olha, se você não der um beijo na sua tia, a gente não vai sair. Se você não der um beijo no papai, se você não comer toda a comida, eu não vou te levar em tal lugar. Então essa criança aprende que a vida é negociar, e assim ela age na fase adulta. O traço masoquista é quando a criança está na fase do desfraude, e que muitas vezes essa criança ela passa por certas humilhações perante outras pessoas, né? Só que naquela fase da criança, ela não tem essa consciência que isso é humilhação, que ela está sendo às vezes ridicularizada na frente de outras pessoas. Então é onde os pais, por exemplo, ela está naquela época do desfraude, e aí a mãe levou a criança no shopping, a criança fez xixi e não avisou. E a mãe fala na frente de todo mundo, não era para você ter feito isso, olha o que você fez, você tem que avisar, e vamos supor que ela faça isso muitas vezes. Esse é um traço também que fica mais aparente para essa pessoa. E o último traço é o rígido, que é a fase da sexualidade, entre a fase dos 5 e 6 anos. Nessa fase, a criança está descobrindo a sexualidade. Não entendam a sexualidade como nós adultos, e sim como a criança, que está descobrindo que ela tem um prazer naquela região. Então, o que acontece? É quando a menina, ela descobre que o pai não é só dela, que ele tem a mãe. E que o menino a mãe não é só dele, mas que tem o papai para ocupar aquele lugar. Então, cada traço traz uma dor. O do esquizoide, que é da gestação, traz a dor da rejeição, mas também tem um recurso muito grande, que é o da criatividade. O traço da oralidade, quando seja oral do excesso ou oral do abandono, ele traz o oral do excesso ou da falta, ele traz a dor do abandono. Só que ele também tem um recurso, que é a comunicação. O psicopata, ele traz uma dor da negociação, da manipulação. Só que ele também tem um recurso, que é conseguir negociar com pessoas, que é o que acontece na fase adulta. O do masoquista tem uma dor, que é da humilhação. Porém, é uma pessoa muito boa em rotina, uma pessoa muito boa em métodos, em planilhas, em ter tudo muito certinho, organizar tudo muito bem, para nada sair do controle. Afinal, naquela fase, quando ele era pequeno, tudo saiu do controle e ele não conseguiu controlar. E a fase do rígido, que é a fase da sexualidade,
que a menina, por exemplo, descobre que o pai não é só dela, é onde ela se vê trocada pela mãe, por uma cuidadora. Então, onde esta criança, quando na fase adulta, traz a dor da troca e traz a dor da traição. Então, ela a todo momento está fazendo mil e uma coisas para ninguém trocá-la, para ninguém traí-la. Quando eu falo para você, a gente vai voltar lá atrás no meu Instagram, que você falou, Carol, nossa, eu vi tanta coisa lá, nossa, esse monte de coisa me construiu. E hoje eu entendi que tudo bem, eu construí essa Carol ao longo de todos esses anos, né? Que eu não precisava ser personal, que eu não precisava ser uma coisa, e que tudo isso me construiu, porque eu tenho um traço mais rígido. Então isso me traz o quê? Possibilidades, várias possibilidades, né? Então quando eu falo, por exemplo, da Tati, as pessoas que estiverem acompanhando, gente, eu não conheço a Tati pessoalmente, né? A gente tá assim conversando hoje mesmo, mas ao olhar para a Tati eu vejo o quanto ela é intensa, o quanto ela precisa se comunicar, o quanto ela precisa a todo momento colocar alguma coisa na boca. Aí vem aquele negócio do chá, né? Tanto que o nome do programa, porque eu preciso preencher a minha boca. Isso vem da oralidade, né? Então, sem mesmo olhar todo o formato do corpo, eu já falo, a Tati, ela vai para... O oral, ele pode ser da falta ou do excesso. Tati, você vem do oral do excesso. E o oral do excesso, ele vem, não tem, olha, não entenda como peso, tá? Porque tem muitos magrinhos que são oral do excesso. O oral do excesso, ele vem para garantir que não vai faltar. É a forma que o seu cérebro entende de que não vai haver falta. Então, quando você vai comprar uma maquiagem, por exemplo, você já vai comprar vários tipos, várias coisas, porque não vai faltar nenhuma das possibilidades. Você vai ao supermercado, ao invés de comprar um desodorante, eu já vou comprar 3 logo, que é para não precisar ficar aqui vindo, voltando. Vou comprar um alimento, vamos supor, chegou alguém na sua casa, você vai sempre para o lado do mais do que do menos. Porque o seu cérebro encontrou uma forma de não ocorrer a falta. Ele garante que vai ter o excesso. E é como você age na fase adulta, né? Então, eu já te vejo ser uma pessoa extremamente comunicativa, que necessita se comunicar, que quer a atenção das pessoas, que gosta das pessoas, que precisa deste mundo para poder se comunicar, né? Então, quanto mais pessoas você estiver, quanto mais desse mundo você estiver, melhor para você. Agora, você imagina uma pessoa que às vezes trabalha numa empresa que não é vista, que não é reconhecida, que está lá há anos e não está nesse recurso. Tudo isso traz dor, né, para esse traço. Então, é onde eu vou, através da análise, construindo com essa pessoa o autoconhecimento, para ela aprender a se conhecer. Por isso que eu bato o olho, né? Se eu vejo uma pessoa assim, vamos supor, na academia a gente vê muito disso. Você bate o olho na pessoa ali, tá? Eu já olho tudo, posição dos pés, se ela tem mais psicopatia, se ela tem mais masoquista, se ela é dependente emocionalmente, né? Então, assim, oralidade me traz muito do que é quentinho, do que é gostoso, do que fala uinho, coloca inho nas coisas, que é de pegar a Tati, quando cumprimenta alguém, ela vem, ela já dá um abraço, um beijo, oi, e tem aquelas pessoas que vai fazer assim, oi, de longe, né? Não, a pessoa fala assim, não sou touchscreen, não me toca. E às vezes a gente olha isso e fala assim, ai, fulano é tão antipático, porque oral, ele sente o amor no coração. Oral sente, né? O racional, essa pessoa que não é do contato, ela não vai entender o que um oral, como que o oral sente, né? Então, oral é sensação. Então, a gente fala da Tati, é tudo que é intenso, tudo que traz sensação. Por isso você fala quando fala de um alimento, eu preciso de um alimento que tenha cheiro, que tenha sabor, que tenha sensação, né? Vamos supor, pegou um sanduíche. O oral do excesso, ele vai lá, é um ketchup com uma mostarda, com uma maionese, vamos pôr tudo aqui, fazer um, né?
Um traço mais racional, Tati, vai falar, nossa, não, pra mim só um negocinho aqui tá bom, né? Então, tudo isso influencia, são traços. Por isso que eu falo, você é quem você precisa ser. Não é porque a pessoa oral do excesso, a oral da falta, que ela tem que ser de outro jeito. E o Pode fato de eu perguntar. não respeitar isso, por exemplo, eu tenho a sorte de conseguir me comunicar com as pessoas, né? A gente está falando sobre isso. Se acaso uma pessoa que tem o mesmo perfil que eu, né, o mesmo traço, eu vou corrigir, o mesmo traço que eu, está dentro de um escritório, quietinho, e não consegue se comunicar direito com as pessoas. Eu vou entrar agora, porque a gente correu muito rápido esse programa, mas você acha que essas pessoas tendem a ficar um pouco mais depressivas? Essas pessoas tendem a se violar um pouco mais e não ter só consequências físicas, como dores, como excesso de peso, mas também isso mexe com o psicológico de uma forma tão grande que leva as pessoas para esse fundo, eu vou chamar de fundo do poço, mas é que essas pessoas vão Sim. se enterrando e se perdem. Então, mais uma via que pode levar ou não à tristeza, enfim. Sim, porque essa pessoa, ela tá na dor do seu traço. Quando a gente fala de um oral, quando eu tô falando de um traço com oralidade, entendam, oralidade não significa gordura, nem pessoa acima do peso, nada disso, tá? Quando a gente fala de oralidade, eu falo de uma pessoa que precisa estar em contato com outras pessoas. Então, ela tem que estar no recurso do seu traço. E um dos recursos é a comunicação, é o choro. Oral é muito de chorar. Quando ele não chora, tem muita coisa errada aí. Então, quando a pessoa está na dor do seu traço, podem vir sim as doenças, podem vir várias outras coisas, porque ela está na dor. O oral, lembra que ele tem a dor do abandono? Então, isso remete àquela fase da infância do abandono. Se eu estou sem pessoas, o meu cérebro entende que eu estou abandonada. Não tenho reconhecimento, não tenho pessoas, não tenho com quem conversar, estou me sentindo sozinha. Oral não é se sentir sozinha. Oral tem que ter companhia a todo momento. Ele tem que ter esse mundo para ele se comunicar. E aí, o que acontece se ele não tem? Ele precisa mudar o ambiente onde ele está. Porque a pessoa fala assim, ó, eu já ouvi, por exemplo, um rígido falar, eu não quero ser assim. Como que eu mudo isso? Minha querida, você não vai mudar, você é assim. E está tudo bem, é você entender que você funciona deste jeito. Você não tem por que mudar, porque você tem um recurso tão grande, por exemplo, uma pessoa que tem oralidade, trabalha dentro de uma empresa fechada, vamos supor que ela não tem contato com outras pessoas, que ela não tem reconhecimento. Ela tá nessa dor, mas ela tem que mudar do ambiente. Porque ela precisa estar num ambiente onde ela consiga colocar isto para fora. Porque senão ela vai descontar em outras coisas. Ela vai deslocar, né? Deslocamento é um mecanismo é um mecanismo de defesa. Então, por isso que tá tudo ligado, nosso corpo, nossa mente, tá tudo conectado. Então, quando eu falo assim, putz, eu vou ir para os excessos, eu já falaria, vamos encontrar uma atividade aí que te dê um prazer gigante. Ah, eu vou pular de paraquedas, sei lá. Pula então, vai, Mas deixa o sinta, salão para estar dançando com a galera. pula, porque você vai chegar lá nas alturas, você vai sentir o vento, você vai sentir adrenalina. Oral é sentimento, oral é sentir, é diferente de um traço mais racional que faz tipo assim, é muito fazer o que tem que ser feito, parece que não sente, parece que não tem sentimento. Aí tá, que você pega uma mulher com oralidade e pega um homem que é mais racional. Aí entra aquela mulher que fala assim: eu acho que ele não gosta de mim, porque às vezes oral é entrega, né? Oral ele vai e ele se entrega de cabeça, né? Porém, quando tem um traço oral e rígida juntos, entra em conflito. Uma parte da oral quer se entregar e uma parte da rígida fala assim: eu não confio em homem nenhum. Sei não. É uma mulher que fica assim, tem uma parte rígida que ela
ela quer seduzir, ela quer estar em contato, e a outra oral que quer se entregar, mas tem uma rígida muito forte, a tal da mulher guerreira, sabe? Eu faço tudo, eu dou conta de tudo, porque eu vou ganhar mais, porque eu vou isso, eu vou aquilo. E aí ela vai inflando e fala, ó, homem nenhum presta. Porque eu fui, porque eu namorei, porque eu me entreguei, porque não sei o quê. Aí você entra na dor da rígida, que é a troca, que é a traição, na dor do oral, que é o abandono. Então, por isso que a análise, ela me traz qual é o percentual que essa mulher, que essa pessoa tem de cada traço. Então a gente consegue ver através ali, parece louco, mas através de uma planilha que me dá ali esse percentual, eu falo o quanto que a pessoa é emocional, o quanto ela é racional, o quanto que ela, por exemplo, às vezes a pessoa vem com uma questão de relacionamento ou de trabalho, depende dessa questão que essa mulher me traz, né? Mas através dos traços a gente consegue entender quais são as dores, quais são os recursos e como fazer para colocar isso, para levar isso para a vida. É uma coisa, Carol, a gente já está no tempo, acredite. Já passaram-se uma Tô, hora né? e eu não consegui explorar de você nada. E eu sempre falo aqui também, eu falo para quem está assistindo o programa, sabe? Às vezes eu quero trazer a pessoa para um programa, mas daí eu já quero o segundo, o terceiro, o quarto. Então, prepare-se, minha amiga, porque acabei de te conhecer e eu te quero mais vezes aqui. A Com gente vai certeza. pensar nisso, porque tem outras coisas que eu quero falar com você. Gente, aqui embaixo, no GC, a gente vai ter o Instagram da Carol. Pode colocar seu telefone, Carol, para quem quiser falar com Pode, você. Ou pode. então vamos deixar aqui o Instagram da Carol, o telefone da Carol, para que vocês possam. Você faz consulta online? Não, Sim, é online. Sim, é online. Então online. procurem a Carol para encontrar o traço de vocês. Eu não vou ficar só nessa conversa. Provavelmente eu vou precisar conversar com ela sobre outras coisas, mas te quero de volta. Eu quero te agradecer imensamente por estar aqui gravando comigo num dia como hoje. O programa vai ao ar na segunda, gente, mas nós estamos no domingo gravando aqui. Então, eu quero agradecer muito sua disponibilidade de estar aqui comigo. Te agradecer imensamente. Eu tô com mais pulgas atrás da orelha, na verdade, do que conclusões. Então, como as pessoas que estão aqui também podem estar, procurem a Carol. E também eu quero te trazer de volta para a gente também falar sobre outras coisinhas e explorar um pouco mais, porque eu não tinha ouvido falar desses traços até hoje. Eu não É, conhecia até hoje. Olha que pois é. coisa. Então, E através dos traços, Tati, é esse afunilamento que eu tenho feito. Mulheres, né, principalmente mulheres, essa questão do emagrecimento, a questão de auxiliar essas mulheres a entrar em contato com o seu feminino. Existem traços que são mais propensos à obesidade, e tá tudo conectado. A minha ideia de vida é transformar a vida das pessoas. Porque eu não sei, isso eu acho que eu te falo assim, com toda, não sei, com toda a humildade que eu tenho, mas eu até postei esses dias que um dia da minha vida que eu não ensino ou que eu não compartilho, pra mim, tipo, parece que é um dia perdido. Até que você falou, ó, Carol, é domingo. Eu falei, vamos, vamos, embora. quero ver que eu vou conseguir. Isso, Tati, eu coloco o meu traço no recurso, então eu aprendi como fazer isso, né? E é isso, eu sei que já passou da hora e já está. Não, acho. Nossa, eu quero conversar. Eu falo, eu brinco com o pessoal da BSTV, eu falo, gente, só uma hora, não é assim que se faz com as pessoas, mas brincadeira. Meu amor, eu vou te agradecer, eu vou te deixar um beijo, eu vou me despedir do pessoal aqui. E a gente vai voltar a se falar e eu vou trazer você de volta. Normalmente as pessoas mandam mensagem pra gente, vão querer saber mais, mas eu vou deixar também seu telefone aqui, o Instagram pro pessoal te seguir, tá bom? Minha Tá bom, gata, muito obrigada. Um beijo grande. beijo. O Xande estava certo que falou que eu ia amar você. Ele estava certinho, Ah, você me conhece. prazer, um prazer aí te conhecer. Ó, um beijo Beijo, e um abraço beijo. apertado que o Oral gosta. Tamanho. É assim mesmo. Conhece. Gente, eu quero finalizar o programa com vocês. Eu tô com várias pulguinhas atrás da orelha. Eu vou querer a Carol falando comigo aqui depois. Falem com ela também. E, enfim, segunda-feira,
Mais uma vez eu desejo que vocês tenham uma semana maravilhosa, que vocês se encontrem dentro de quem vocês são, se respeitem dentro de quem vocês são, e vamos para o caminho aí de ser sempre pessoas melhores para a gente e para os outros também, que assim a vida vai ficando um pouquinho mais fácil. Um beijo para todo mundo, eu tô batendo na mesa aqui, desculpa, um beijo para todo mundo, uma semana maravilhosa aí. Até mais, até segunda que vem. Be strong.